Olá, nesse vídeo vamos falar por que a nota do SISU de 2021 aumentou. O que foi que aconteceu para as notas terem ficado tão altas? E primeiramente, vamos desmistificar alguns pontos que o pessoal abordava que dizia que a nota iria diminuir. Um dos pontos que o pessoal utilizou como argumento é de que muitas pessoas faltaram à prova, então normalmente a nota iria diminuir. Primeiro ponto, a nota é uma média das pessoas que fizeram a prova, entendeu? Uma média baseada lá no TRI, em que eles colocam a média de acertos valendo ali mais ou menos 500 e vão avançando numa escala de 100 pontos para mais, 100 pontos para menos, de acordo com cada desvio que acontece. Então o cálculo é feito em cima disso. Então se faltaram 90% das pessoas, não vai mudar nada, continua sempre baseado em cima de quem foi. Outro ponto também, geralmente a grande maioria das pessoas que estavam bem preparadas, elas iriam fazer a prova, não importa o cenário que estivesse. A pessoa está se treinando. A pessoa está treinando durante um ano inteiro, às vezes mais de um ano, se preparando, está bem preparada, pronta para fazer aquela prova. Ela só não vai fazer aquela prova se realmente não tiver possibilidade de fazer aquela prova. Então, daquelas pessoas que realmente estavam preparadas, 99% foram para essa prova. Vai ter uma ou outra que realmente, por questão de saúde, questão de deslocamento, alguma fatalidade aconteceu e impediu ela de vir para a prova. Mas, via de regra, a pessoa vai tentar de qualquer jeito. Ela sabe que está pronta, ela sabe que vai competir, ela não vai perder essa oportunidade. Então, se faltassem 90% das pessoas, aqueles 10%, muito provavelmente, quer dizer, muito provavelmente não, iria ser justamente os 10% mais preparados, entendeu? Quem realmente está preparado não vai perder a prova, a não ser que seja algo que realmente não tenha como ter condições de fazer essa prova. Então o primeiro ponto é esse, faltar muita gente, essas coisas não tem nada a ver. O outro argumento que usavam era justamente porque as pessoas não teriam como ir para as aulas. E o que acontece? A nota de corte, ela não está relacionada com a média de acertos das pessoas. A nota de corte está relacionada com as melhores notas daquela região. Então, por exemplo, você tem uma universidade lá de medicina que tem 20 vagas. A nota de corte vai ser a nota da 20ª pessoa. Então, se você cria uma estrutura em que você tenha 20 notas muito altas e todas as outras notas muito baixas, a nota de corte vai ser muito alta, independente da nota do resto do pessoal piorar. E o que aconteceu? Por causa desse cenário da pandemia, mais pessoas estudaram por meio do EAD esse ano. E o que acontece? Essa estrutura, ela tem muito mais vantagens do que a pessoa que estuda presencial. Por que eu garanto isso aí? Vamos lá. Primeiro ponto, analise todas as provas de alta competição e veja se as pessoas estudam por meio de EAD ou presencial. Se você for pegar, por exemplo, a área de concursos, você vê algum preparatório de concurso presencial ou todos são online? Os poucos que são presenciais, às vezes, são concursos que possuem um salário menor. É algum concurso que o salário é 3 mil, 4 mil, 5 mil reais. E quanto mais você vai subindo na carga salarial, automaticamente a concorrência vai ficando maior, a tendência é que você não tenha curso presencial. Por que será que acontece isso? Você nunca vai ver, por exemplo, um curso presencial preparatório para juiz federal. Não existe. Outro ponto, você vai fazer uma prova da residência. Você pega todo mundo que passou em medicina, ou seja, você espera que esteja um alto nível para poder competir entre si por pouquíssimas vagas de residência médica. Um nível extremamente alto de competição. Existe preparatório presencial? Não existe. A prova de residência médica é uma prova extremamente competitiva. Então você dificilmente vai ver um curso presencial. Por quê? Porque vão ter muitos bons concorrentes estudando online e dificilmente você vai ter como recuperar essa diferença que ele cria por causa da vantagem que ele tem pela estrutura que ele utiliza. A única prova de alto nível que eu conheço que mais pessoas se preparam presencial é a prova de vestibular para medicina. É a única prova que eu vejo isso acontecer. E isso simplesmente acontece por tradição. Porque o que eu vejo claramente daqui a 3, 5 anos é cada vez mais pessoas estudando por meio do online e aí automaticamente as pessoas que vão insistir em estudar presencialmente vão ter uma menor taxa de aprovação até perceber que eles não vão conseguir mais competir e vão ter que migrar para o online. Por que isso acontece, Sávio? Primeiro ponto, o online, você monta o teu cronograma de acordo com a sua necessidade, de acordo com o que você precisa. O cronograma de um curso presencial é de acordo com a carga horária dos professores. Não tem nada a ver de ser o melhor para o aluno, nem nada do tipo. É simplesmente qual professor que pode ofertar uma aula de 8 às 10 da manhã na segunda-feira.
O de química não pode, mas o de matemática pode. Então vai ser aula de matemática na segunda de 8 às 10 para todo mundo, para aquele que está bom em matemática, para aquele que está péssimo em matemática, para aquele que está médio, não interessa, todo mundo a mesma aula, a mesma estrutura, o mesmo cenário, o mesmo ritmo, a mesma intensidade, entendeu? Então não é uma coisa individual, porque você não estuda no seu ritmo, você estuda no ritmo da sala, do professor, e pior, você não tem uma estrutura em que você vai, eu vou estudar primeiro essa matéria porque nas minhas situações é mais vantajoso eu começar com ela, depois essa, depois essa. Não, você segue um cronograma obrigatório que o cursinho te oferece, não por acordo, não por ser melhor para você, simplesmente porque é o horário que encaixa o horário de cada um dos professores. Segundo ponto, se você, por exemplo, se distrai durante a aula, imagina que você está aqui prestando atenção na aula, de repente você começou a viajar, quando voltou, meu Deus, me distrai aqui, voei por 5 minutos, totalmente normal, você não é um robô para ficar horas e horas concentrado sem distração nenhuma, você perde a noção da aula. Muitas vezes você não vai entender mais o que o professor está falando, e aí o que você vai fazer? Ah, essa aula eu não perdi a ideia do assunto, eu vou esperar que a aula acabar, e aí quando chegar em casa eu tento estudar, tento aprender. Aí você vai ficar lá 5, 10, 15, 20 minutos esperando a aula acabar para poder prestar atenção na próxima, porque aquela ali já foi embora. Então você está só gastando seu tempo lá. Enquanto o outro que está lá no online, ó, tá o tempo todo estudando, você está só perdendo tempo no presencial. Outro ponto, uma aula presencial de 50 minutos, 1 hora, é uma videoaula de 20 minutos. Mais condensada, em que o professor tem um roteiro, que ele sabe exatamente cada fala que ele vai utilizar, tudo certinho, ele acaba tendo uma aula mais dinâmica e vai oferecer uma aula num tempo bem menor. Então você está lá 1 hora estudando, o outro em 20 minutos já estudou o que você viu. E diversos outros benefícios, porque se eu estou distraído aqui, eu posso pausar o vídeo, me alongar um pouquinho, me esticar, levantar, fazer qualquer coisa, voltar. Se eu me distrair, por exemplo, que nem eu fiz lá na aula presencial, eu posso chegar, pausar o vídeo, voltar 15 segundos. Eu não entendi uma frase que o professor falou, eu posso voltar lá 5, 10 segundos. O assunto está fácil, eu posso colocar no 2x e aumentar a velocidade em 20 minutos e uma aula em 10 minutos. Então eu tenho diversas ferramentas que eu posso me adaptar. Eu não estou conseguindo focar naquele momento, eu posso parar de assistir a aula, fazer outra coisa, fazer uma caminhada, fazer outra atividade. Aconteceu um imprevisto, eu posso parar a aula e depois assistir quando eu tiver tempo. Então você tem uma série de benefícios que você não consegue ter no presencial. É por isso que você acaba tendo vantagem, entendeu? A sensação que eu tive quando eu estava 5 anos sem estudar para o Enem, não lembrava de praticamente assunto nenhum e estudei online, a sensação que eu tive era que eu acordava a hora que eu queria, 8h30, 9 horas da manhã, e estudava até 5 horas da tarde, mais ou menos, 6 horas às vezes, e isso era muito mais do que aquela pessoa que estava no cursinho de 8 da manhã até as 10 horas da noite. Na hora que chegava lá 5 horas, 6 horas da tarde, eu já sabia. Não interessa se a pessoa ficar lá de 8 da manhã até 10 da noite. Ele não vai conseguir estudar isso tudo que eu estudei. Por causa da estrutura que não permite isso. Entendeu? Passa muito tempo em sala de aula e fora todos aqueles outros problemas de cursinho presencial que eu já falei, o maior erro de quem estuda presencial, tem um vídeo que eu falo sobre isso, você pode procurar aí na internet, e vários outros fatores. Então o principal fator é isso, quanto mais pessoas estudarem AD, a nota de corte vai aumentar, isso é uma coisa inevitável, porque você vai ter condições melhores de estudar, você vai estudar individualmente. Alguém pode falar, sabe, mas eu não consigo me adaptar ao online, eu me distraio, eu faço, não sei o que, é aquele negócio, você pode não estar adaptado hoje, mas você não tem muito para onde correr, porque é como eu falei, os seus concorrentes vão estar se adaptando, e aí você não vai conseguir correr atrás desse prejuízo. Outra coisa, se você quer fazer medicina, você vai ter que fazer o preparatório na residência médica por meio do online. Então, de qualquer forma, você só vai estar atrasando isso aí, porque uma hora ou outra você vai ter que se adaptar a essa situação, gostando ou não. Então isso é uma coisa que não cabe questão de gosto, de eu prefiro um, eu prefiro outro. Não, é questão de você se adaptar a essa nova estrutura para que você possa colher os benefícios dela, porque ela oferece uma estrutura melhor para você. Você prefere a outra provavelmente porque você passou sua vida toda estudando por meio dessa outra forma. E aquele negócio, tudo que você faz por muito tempo, você vai achar mais fácil. Tudo que é novo, o normal é difícil no começo. Você precisa de adaptação. Só que você precisa passar por esse tempo de adaptação para você começar a gostar dessa outra área também. E não simplesmente testar 1, 2 dias, 1 mês na base da força ali, não deu certo e achar que o problema é porque você não se adapta para a situação. Não, é simplesmente porque você não se acostumou ainda. Estude até se acostumar. A questão é essa. A pergunta que você tem que fazer não é se você gosta ou se não gosta, se você está acostumado ou não com essa estrutura. O questionamento que você tem que fazer é o seguinte: até quanto eu preciso investir tempo e esforço nessa modalidade para que eu comece a gostar, para que eu comece a me sentir bem com ela? É esse o ponto. Não é tipo gostar ou não, é até gostar.
E por isso que, inclusive, eu acredito que as notas do SISU desse ano de 2022, o Enem de 2021, vão ser altas também, porque as pessoas vão continuar estudando online, porque a pandemia não acabou. Então basta que 20, 30, 40 pessoas da sua região aproveitem as oportunidades que elas vão ter por meio do online, que a nota de corte vai continuar alta, independente de todas as outras pessoas. É uma competição. Você só precisa olhar as primeiras posições. Então, se as primeiras posições estão altas, a nota de corte vai ser alta. E aí, fez sentido o que conversamos hoje nesse vídeo? Se sim, deixa um comentário falando o que isso te chamou a atenção, qual foi o ponto que deu aquele estalo na cabeça. Você também pode deixar uma mensagem falando que temas que você gostaria que eu abordasse nos próximos vídeos. Eu vou ler todas as mensagens e vou gostar bastante da sua sugestão. Te aguardo aqui nos comentários.